Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravatá. Estamos entrando no ar. É sexta-feira, sextou, aquele tradicional sextou. E nós estamos aqui, dia de verão, aqui na nossa região. Eu acredito que em toda a região do Rio Grande do Sul. Há uma hora até parecia, ficando nublado, que teria chuva, mas que nada. Foi calor, dia de verão. Foi um veranico de agosto. O pessoal até diz veranico de maio. Mas nós estamos começando o nosso programa e com isso eu já peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar. E estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. A nossa transmissão começa exatamente 21 horas. Estamos aqui no preâmbulo para ver, dar algumas informações e interagindo com os amigos que devem compartilhar conosco. Logo, logo nós entramos ao vivo. Mas teremos, como sempre, Estúdio 1, aquele estúdio lindo, inédito. Estúdio 2, aquele também inédito e lindo também, que nós interagimos com vocês, mas aí falando da nossa sinopse. Mas se não houver possibilidade de ler algumas notícias da sinopse, que é dado em números aquilo que nós falamos agora, no preâmbulo, que é só um top de algumas coisas que serão durante o nosso programa. Esse sextou tradicional sempre é muito bom, mas no nosso programa sempre temos emoção, calor humano, além daquele que temos lá na rua. Por exemplo, de notícias que nós teremos hoje, por exemplo, que os e-mails mostraram que o Mauro Cid, aquele tenente-coronel que era ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou vender o relógio recebido em viagem oficial. Isso diz a imprensa. Se eu tivesse medo, não era presidente. Quem disse isso é o Lula, sobre o homem que ameaçou matá-lo. Essas são as palavras dele, mas eu não seria presidente, mas eles escreveram conforme ele falou. Engraçado, ele não tem esse temor, mas agora está tentando botar aquela legislação que qualquer ameaça ao presidente, a juiz do Supremo, leva a 40 anos, muito pior do que qualquer crime hediondo, e diz que não tem medo. Eu não sei. Outros presidentes, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, nunca colocou uma lei tão forte como esta. Eu acredito que isso aí é um dizer, mas dizer é uma coisa. Agora o que está no seu íntimo é outra coisa, mas são palavras dele, estão na imprensa e nós estamos divulgando a vocês. Também um estudo diz que a superfície dos oceanos alcançou a temperatura recorde e é uma ameaça imediata. Realmente é preocupante algo desta natureza que esteja acontecendo. Também quanto ao nosso jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, ele pode ser beneficiado de uma lei feita para proteger mulheres, lá onde ele se encontra preso, que é na Espanha. O Supremo Tribunal Federal também concluiu audiências de 228 ações penais dos presos por participar dos atos extremistas. Aqueles que estão presos lá, e o ministro dos Direitos Humanos não fez uma visita a eles em momento algum. E quer dizer que a prisão é totalmente ilegal, foi feita pelo Supremo. Eles não querem contestar de jeito nenhum. Contestar ações da polícia, digo, isto sim, isto eles contestam indireto. Não só ele, o ministro da Justiça e da Segurança também contesta ações da polícia. Mas dar um apoio, ou ver o que está acontecendo com aqueles presos do dia 8 de janeiro, e eles dizem que não é ação deles, é muito estranho que aconteça isso. Também um helicóptero escolta um helicóptero escolta e mais de 90 policiais, eles cobrem a ida do Marcola até o hospital.
O homem é perigoso, um dos chefes do PCC, todo um aparato policial. Também aquele cantor, o Frank Aguiar, ele é comparado ao David Brasil, após fazer uma harmonização facial. Nem sempre sai como se quer. Também aquela interdição da justiça, daquele lago artificial na mansão do Neymar, continua pela justiça. Mas ele tem um agravante sobre ele. Ele era apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Aí a justiça olha com outros olhos, a ideologia persiste. Também um jovem que matou, eles dizem uma idosa, mas não era uma idosa, 62 anos. Isso aí conforme a lei que é considerado, mas não é uma idosa. É uma viúva que havia lhe dado guarida e ele matou ela lá em São Paulo e enterrou. Foi um crime hediondo, terrível. E ele foi preso em Minas Gerais. Mas sorria, debochando da sociedade, debochando da polícia e mandando beijinho para as câmeras. E ele diz assim, matei mesmo. E ele diz que matou por pura diversão. É a maldade que está no interior e na índole de uma pessoa. Aí está um exemplo vivo. Também a defesa fez um novo pedido para que o coronel, vamos anotar aqui, coronel Jorge Jaime, que seja relaxada a sua prisão preventiva. Ele está preso até hoje, já passou mal no presídio e ele está sendo acusado, mas ele se tem, e a defesa dele tem, ele como um preso político do Supremo Tribunal Federal que continua preso, uma vez que ele estava licenciado e foi atuar, botou a sua parte e foi atuar, foi ferido e foi preso. É algo descabido. Quando que o general do GSI, que muitas coisas depõe contra ele, continua livre, leve e solto. Depois da posse do Zanin, aquele que o presidente Lula diz que não é seu amigo, mas é seu amigo, ele assumiu ontem, oficialmente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Lula. Lá em outubro, teremos uma nova indicação do presidente Lula. Vamos ver se ele não indica outro que seja seu amigo. É a Rosa Weber, que vai se aposentar em razão da sua idade. Quem está na pauta para assumir? Barroso, Roberto Barroso, aquele que diz: vencemos o bolsonarismo, e vai assumir a presidência do Supremo. Vejam só. O presidente Lula também diz que não quer transformar a Amazônia em um santuário, mas parece que é o que está acontecendo com a nossa Amazônia, né? Na Baixada Fluminense, uma bombeira civil, ela foi presa sob a suspeita de torturar as filhas, uma de 1 e outra de 8 anos. Também em São Paulo, um jovem morreu, é o Jonatas Monteiro. Ele morreu após evitar ser roubado do celular. Ele abriu a porta do carro por acidente, caiu dali a 100 metros de velocidade fugindo do ladrão, caiu e foi morto. Ele era músico. Vocês querem saber notícias bobas? Eles dão também e nós estamos aqui. Por exemplo, que o Belo, aquele cantor Belo, é flagrado fazendo compras em lojas de luxo no Rio de Janeiro. Pouco importa, mas é notícia. Por exemplo, que a filha de uma influencer, é a Maria Alice, roubou a cena. Isso aí aconteceu com o casamento da influencer, que foi no litoral sul da Bahia. Por entrar com o carrinho de brinquedo de luxo, roubou a cena. É Maria Alice, o nome da filhinha dela. Também com o marido daquela cantora Gretchen, ele celebra cabelos novos após o transplante. Notícias bobas eles dão e nós divulgamos a vocês.
É inevitável, são notícias que acontecem na imprensa e nós estamos dando. Também uma mulher foi presa após abandonar recém-nascida em lixão. Isso aconteceu lá em São Paulo. Depois das notícias bobas, então voltamos às notícias sérias. Por exemplo, que cortes de juros podem gerar economia de até 6 bilhões nos gastos do governo federal. Aquela cota do PIS/PASEP, o prazo de sacar o dinheiro esquecido, termina neste sábado, amanhã. A Polícia Federal também realiza uma operação contra mais um suspeito de propagar ataques violentos a Lula no Pará. Mas Lula já disse que não tem medo, mas tem aquela punição que eles querem colocar de 40 anos para ameaçar o presidente da República. O presidente Lula também cumpre a agenda de 6 dias na região norte do país, que é o seu celeiro eleitoral. Também quanto ao Dia dos Pais, que está se aproximando, será lá no outro final de semana, deve movimentar 700 milhões no comércio gaúcho, segundo foi divulgado uma pesquisa. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de eventos em Porto Alegre e Passo Fundo, mas ele não esteve na posse do Zanin e foi notado no Supremo. Mas não esqueçam, ele também, além de vice-presidente da República, ele é ministro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior. Então ele tem uma missão, não só substituir a falta do presidente da República na sua eventual ausência, mas ele não compareceu na posse do Zanin e causou alguns comentários, e nós também estamos achando meio estranho. Também o iate, olha só, outra notícia boba. O iate usado pela princesa britânica Diana com o namorado semanas antes da morte do casal afundou lá na França. Vejam se isso é notícia, mas a imprensa está aí e nós temos que seguir. Também algo que é preocupante para a Igreja Católica, pelo menos, né? Que o número de padres diminui no mundo todo. É que nos dias de hoje, ser tão regrado como é o clero, que é disso, dificilmente se consegue novos padres, né? Os dias de hoje são bem diferentes. Também a justiça determina que Shopping de Canoas pague indenização a uma mulher que caiu no piso molhado. Eles aproveitam tudo, e tudo, a razão de entrar na justiça é ganhos. Saúde é o que menos interessa. Aqui no Rio Grande do Sul também o Tribunal Gaúcho aprovou as contas de 2021 do governo Eduardo Leite. Também reajuste zero ao funcionalismo público e, com certeza, suas contas são zeradas e aprovadas. Parabéns, Tribunal TCU Gaúcho. Também, a notícia do Rio Grande do Sul, mais de 88% dos veículos estão com o IPVA 2023 quitado no Rio Grande do Sul. E as contas não têm dinheiro, diz ele, né, para dar qualquer reajuste ao funcionalismo público, sendo que o governo federal deu reajuste aos funcionários públicos federais. Também que mais de 1.800 empresas aderiram ao parcelamento facilitado de dívida do ICMS contraídos durante a pandemia, aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre também nós teremos a esquina americana para conectar a população aos Estados Unidos. Mas aquelas obras do Parque Harmonia em Porto Alegre continuam suspensas, embora que tenha movimentação de trabalhadores. A prefeitura já recorreu e a justiça continua, mas o prefeito Melo de Porto Alegre já disse que o Parque Farroupilha
vai se realizar de qualquer maneira. Também em Porto Alegre, furtos de hidrômetros têm uma queda de 35% no primeiro semestre, mas ainda continua muito preocupado furtos de fios e cabos. Está causando um grande transtorno. A população, muitas avenidas ficam às escuras à noite. Também para quem conhece Porto Alegre, ali no Coab Rubem Berta, ontem à noite, em torno de 22 horas, um tiroteio na frente de um bar e um morto e 2 feridos. É a criminalidade, Zona Norte de Porto Alegre. O ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, nega a intervenção do governo para segurar os preços dos combustíveis, que eles reduziram, mas os lucros da Petrobras, os seus acionistas, reduziu em 47%. Eu acredito que os acionistas não estão nada contentes com essa nova política da Petrobras. Os lucros estão desabando, mais um pessoal insatisfeito com a nova política da Petrobras. No Rio Grande do Sul, o vice-presidente Alckmin anuncia PAC terá PPPs, aquela participação da economia privada e concessões. Aquele jogador do Grêmio, o Kahneman, ele recebeu uma proposta e deve ir para o Independiente. Preocupante que ele é um ídolo do Grêmio porto-alegrense, né? Mas ele deve se acertar. Também que a Polícia Civil investiga a morte do médico gaúcho em Dourado, lá no Mato Grosso do Sul. É o Gabriel Pascoal. Ele tinha 29 anos. Também agora um novo mascote do Grêmio irá homenagear aquele grande jogador, o Tarcísio Flecha Ligeira. O Sampaoli afirma que não vai expor ao Pedro e se diz triste pela situação que doeu muito. Aquele problema que houve lá no Flamengo, em que o Pedro foi agredido pelo preparador físico e ele deve sair da equipe. Sobrou para ele. Também a FIFA disse que a Copa Feminina 2023 já superou o número de espectadores da edição de 2019. Mas, infelizmente, 2 das favoritas caíram fora na primeira fase: Brasil e Alemanha. Notícia do mundo: a Argentina paga o vencimento do FMI com o empréstimo do Catar de 775 milhões. Também que a justiça russa condena o opositor Navalny, o Navalny, né, a outros 19 anos de prisão. Lá não é fácil ser opositor, né? Isso é lá na Rússia. Também a IEA, é um instituto, diz que não encontrou explosivos na central nuclear de Zaporizhzhia. É lá na guerra Rússia e Ucrânia. Na Ucrânia que a guerra está acontecendo, né? Não esqueçamos disso. Vejam só quão estranho é que hoje tudo ofende e tudo tem um rótulo. O presidente da CPI do MST ofereceu calmante e hambúrguer para a deputada se acalmar. Uma deputada que estava muito exaltada. E é acusado de machismo e gordofobia. Vejam só, tudo hoje é criminalizado. É muito estranho. Também o novo ministro do Supremo, o Zanin, herda mais de 500 processos de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Falando de saúde, aumentaram os casos de infarto em 25% em 6 anos no Brasil. Segundo disseram, isso aí seria uma consequência da Covid. Claro que esse estudo abrange 6 anos, mas o pós-Covid aumentaram em muito o número de
de infartos no Brasil. O presidente Lula, ele reclama de carro presidencial blindado e diz que não teme atentados. Mas só que aonde ele vai, normalmente o seu público é escolhido a dedo. Também no tribunal, lá nos Estados Unidos, Donald Trump se declara inocente e diz estar sofrendo perseguição política. O presidente do Senado realmente agora sim se manifestou, o Rodrigo Pacheco. E ele diz que o Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal é um equívoco grave. O julgamento já está em 4-0 e eu acredito que vão descriminalizar o uso e é só o início da legalização do uso da droga, ou seja, da maconha. Com certeza será isso. 4-0. Acredito que não vai reverter esse placar com os novos votos, né, do Supremo. É lamentável para nós, cidadãos de bem. Mas enquanto o presidente Lula reclama do carro blindado, já a Janja, a sua esposa, reclama do fotógrafo oficial da presidência da República na foto que tirou na posse do Zanin, em que ela e o presidente Lula estavam presentes, de que ele deixou o vestido dela muito pálido. São as belezas da nossa notícia. Mas nós estaremos aqui. Mas agora é só o preâmbulo. Vamos logo ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, interagir com os nossos amigos. Assim nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo. Realmente, pessoal, vamos falar com vocês logo, logo. 18 graus a temperatura, sexta-feira, dia lindo, agradável, aquele veranico de agosto. E é com prazer, felicidade que agora sim estamos ao vivo até para interagir com vocês, responder para vocês. Os nossos amigos já entraram, eu digo, a coisa tá boa, que normalmente sexta-feira nós temos poucos espectadores, mas hoje está fugindo a regra. O pessoal já interagiu conosco,
já falamos ali por escrita, mas agora sim estamos ao vivo. Hoje já foi anunciado o irmão, o Coronel Severo, que terá festa lá na sua família direta, né? É meu familiar também. É o aniversário do seu filho e, consequentemente, o meu sobrinho, o Felipe Severo, que também é o meu dentista, aquele homem que atende ali do Centro Odontológico Canoas. E eu tenho que felicitá-lo no dia de hoje, uma vez que o nosso programa só será novamente lá na segunda-feira, a nossa live. Então, parabéns antecipadamente para o pai, Coronel Severo, ou FIFA, e para o meu sobrinho, Dr. Felipe Severo, que aniversaria no dia de amanhã. Agora sim, lá no domingo, é aniversário do nosso irmão, Robertinho Neves Gonçalves. Ele reside lá em Guaíba, sargento da brigada do Bombeiro Militar e da Brigada Militar, aposentado. Está de aniversário no domingo, terá festa aí, será lá em Guaíba. Parabéns também ao meu irmão, esse é o legal. Teremos muitas informações. Alexandre Marques entrou agora e ele disse assim: o apelido do Tarcísio é Flecha Preta e não Flecha Rápida, que pronunciou na dica. E eu acho que é flecha, eu havia dito, foi do indígena lá dos filmes de Bang Bang, mas que eu saiba é flecha negra. Flecha negra. Eu acho que até a corregenda do nosso amigo Alexandre Marques. Consulta nos anais aí, o Alexandre. Eu notei, depois que estava prestando bem atenção, porque eu fico interagindo, embora que tenha sido gravado esse programa antes, mas dá uma olhadinha, que eu saiba é flecha negra. E eu disse flecha ligeira. Então as duas corregendas ali estão rateando. Eu acho que é porque tu ficou meio atordoado com os tiros que aconteceram aí próximo à tua residência ontem à noite. Aí no Coab da Rubem Berta, né? Que ali na frente do bar foi morto um homem em volta das 22 horas e 2 feridos. Eu acho que te deixou atordoado. Consulta e quando entrarmos ao vivo eu quero a resposta desse questionamento. Hoje, sexta-feira, também lembrando que Marcelo, aquele jogador do Fluminense, por uma grave lesão que ele cometeu no adversário no jogo do Argentino Júnior, que enfrentou o Fluminense, e ele, pela Libertadores da América, e ele poderá ser suspenso por tempo indeterminado, embora que ele tenha chorado, pedido desculpas, mas parece que virão punições aí do Tribunal de Justiça Desportivas, né? Também que a Ucrânia atacou no dia de hoje uma base russa com drones lá no Mar Negro. A guerra persiste mais aguerrida do que nunca entre esses dois países, né? Agora sim, a partir de domingo, o mercado público das 10 às 16 horas. E o Alexandre Marques, eu dei um olhinho lá no estúdio 1 que logo nós iremos para lá, né? Aquele jogador do Grêmio, Kahneman, pode estar de saída para o Independiente por um contrato de 2 anos. Ele é um ídolo do Grêmio, embora que eu não goste muito do seu estilo de jogar, porque ele é muito violento, no meu modo de pensar, né? Também que a Coreia do Norte diz que a ajuda dos Estados Unidos a Taiwan é uma provocação. Lá no Pará, hoje, 2 detidos pela Polícia Federal acusados de ameaçar o presidente Lula, o atual presidente. O anterior, pouco importa, o presidente Jair Bolsonaro podia até jogar com a cabeça dele, com figurativo, né, jogando com a cabeça dele, mas eram outros tempos, outro presidente. Agora o presidente Lula, a Polícia Federal está bem ativa em cima de todas essas ameaças. Também foi da Rede Globo, ali no Jornal da Globo, a Globo, do Paz e Amor, a apresentadora lançou todo o seu ódio. Ele disse assim, a Renata Lopretti, ela disse assim, que
a deputada Carla Zambelli, e também é muito chegadinha com o presidente Jair Bolsonaro. A situação dela é muito ruim e ela deve ir à cassação. Quer dizer, ela já julgou, já condenou e tudo, mas é a Globo, é aquela emissora que antes tinha raiva do presidente Jair Bolsonaro, mas agora ela é privilegiada, está ganhando uma fatia imensa do dinheiro do governo federal, volta a ser primeiro lugar tendo hegemonia, em detrimento das outras. E a Jovem Pan, eles querem inclusive cortar o dinheiro do governo federal. Mas é assim, é a turma do Paz e Amor, é da Rede Globo, expelindo todo o seu ódio. Ontem na noite também um protesto frente à Secretaria de Segurança lá em São Paulo, de protestantes, e diziam entre as frases ditas lá, o fim da polícia militar. Só que quando estão apavorados, quando são roubados, inclusive do seu celular, chamam e clamam pela polícia militar. Mas eles devem estar induzidos pelo tráfico. Estão sendo induzidos pelo tráfico para fazer esses protestos, com certeza. Aí também outros colocaram, vidas negras também importam, porque disseram que a polícia está a intimidar o povo na quebrada. Olha, com essa expressão, o que é que você espera desse pessoal? E ainda colocaram Tarcísio genocida. É o governador. Será que não tem nada, não tem nenhuma punição para esse pessoal que bota assim? A Polícia Federal se ative aí e o Supremo que se ative. Pode chamar abertamente com o slogan. O governador, já o presidente chamavam direto. E agora o governador, mas não com o slogan, é estranho, né? Lá no Rio Grande do Sul também 3 presos que são líderes de facções, eles foram transferidos, um aparato imenso, para Catanduva, no Paraná, para que não fiquem ali coordenando e determinando ordens para o crime. Para terminar, foram os apelidos, as alcunhas deles, é o Bruxo, o Claudinho e o Marretinha. E também não tem mais ingresso agora do futebol, não tem mais ingresso para o jogo Inter e River. É a volta e com certeza o Inter deve reverter essa situação. É o que eu espero e é o que nós esperamos. O presidente Lula disse que se encontrou com o Papa e trataram pelas gastanças para que o pessoal não esbanje muito dinheiro. Mas aquele avião que era 400 milhões, para um novo avião presidencial que está em trâmites de adquirir, primeiro era 400 milhões. Agora está em 570 milhões. E como ele não tem autonomia para viajar à Europa, deve ter acompanhado um outro avião, que é um avião tanque com combustível, também por esse valor, 570 milhões. São apenas algumas curiosidades para vocês. Agora sim, vamos lá ao Estúdio 1 responder aos amigos, que já estamos com 21 horas e 35 minutos. Agora sim, retornamos, estamos aqui. É o Estúdio 1. Alexandre Marques, estou esperando aquela tua pesquisa e consulta do Tarcísio, que será homenageado ali no novo símbolo, o mascote do Grêmio. Me responde alguma coisa até o término do programa. Hoje sim, o Jorge Antônio, até já disse que o Zé Severino normalmente era o primeiro, mas hoje sim, hoje é o nosso amigo Jorge Antônio, nosso emissário lá junto ao Martinica, de Viamão, tá parceiro, agora vai às semifinais, o jogo de ida, depois tem a volta, e ele deve ter comentado alguma coisa. Por enquanto eu só vou responder aqui. Ele deu aquele terceiro número 1. Depois veio a Janei Lima, essa sim, do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, nos deu um boa noite. Boa noite, Severo. Não só a minha, boa noite a todos nós. É isso aí. Então, obrigado por estar conosco, Janei. E o Jorge Antônio, daí sim, ele complementou. Ele diz assim: boa noite a todos. Amanhã começam os grandes jogos. Categoria 60, semifinal da Liga Viamonense de Futebol. O Martinica vai enfrentar ao Lomba e o Jari vai enfrentar os amigos da Vila Isabel. Esse é o jogo de ida. Depois tem o jogo de volta no outro final de semana. Logo depois entrou aquele componente, então, do Casal 20, o Henrique da Silva e Silva, capitão e
meu companheiro lá do CFS 1972 de Santa Maria da Boca do Monte, e diz assim: boa noite, gente amiga. O homem já está escrevendo quase igual a locutor. Se tivesse microfone já estaria falando. Melhorou? O homem está deslanchando. 1º de janeiro induziu que ele deveria participar conosco e ele entrou no jogo e participa. Noite linda, agradável sexta-feira, um pré-final de semana muito bom. Aí entrou o nosso amigo Zé Sanguiné. Hoje ele entrou em 4º lugar. Normalmente ele é o primeirão. Mas ele disse assim: boa noite, já estou em casa. É que ele estava lá em Rondinha a trabalho e está chegando em casa. E com certeza com a sua esposa, Dona Beth, deve estar preparando aquele jantar, coisa boa, e tomando alguma coisinha ali, um vinhozinho, alguma coisa. Diz alguma coisa para nós aí, Sanguiné. E quem está contigo, além da Dona Beth, se for o caso, né? E depois o nosso amigo Lauri Nunes Pitt, e outro, Zé Sanguiné já avisou, que ele já acionou o sininho, e eu peço que vocês também curtam, toquem aquele sininho para que sejam alertados sempre que nós temos alguma edição. E dessa vez vai ser recheada. A semana que vem nós estamos fechadinho com programação todas as noites. E é em cima disso que o nosso amigo que vai estar presente conosco na terça-feira é o Laurino Nispit, lá de Nova Santa Rita, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, e a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Já dei aquela curtida e um like, e também acionou o sininho. Esse é sagrado, que ele sempre faz isso. Depois ele diz assim: amigo Severo, terça-feira, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aí, eu e o Gilberto, ao vivo, no seu programa, falando de nossas conquistas no futebol, pelo Rudibar, lá de Bom Retiro do Sul, e também agora a nova empreitada que eles irão atuar pelo Caju e pelo Master, Federação Gaúcha de Futebol. Pelo Master vão disputar o estadual. Já tiveram muitas vitórias ele e o Gilberto lá no Rudibar, e agora irão pelo Caju de Nova Santa Rita. E terça-feira nós teremos uma live a partir das 20h30. Estarei aguardando. É terça-feira, hein? Não esqueçam. Assistam porque vale a pena. Aí sim, agora vou responder o que eu já havia dado aquele alô do meu irmão, o Coronel Severo, bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, ou Delfino Neves Severo. Ele disse: boa noite, um bom programa. Esse final de semana será de festas. Amanhã, o meu filho Felipe Severo e também meu sobrinho e meu dentista predileto, né, estará de aniversário. Já no domingo, o nosso irmão, o Robertinho Cambota para os amigos, e também o Roberto Neves Gonçalves. Muitas felicidades a eles. Obrigado, filho. Embora que o pessoal, o Roberto, o Beto, nosso irmão, em algumas oportunidades, ele pegou e até participava do nosso programa, agora tem parado, mas tudo bem. Aqui o nosso programa é livre, tem liberdade. Às vezes as pessoas até dizem: olha, eu não vou poder participar do programa, ou não participei de tal. Não tem que dar explicação nenhuma. Aqui, a oportunidade que perde é só de não interagir durante a nossa live ao vivo. Agora, na plataforma do YouTube, com certeza pode a qualquer momento tecer comentário. E aquele pedido especial que eu fiz, e o Alcides, ao meio do nosso amigo, aquele do nosso contador, que nós indicamos sempre, ele sempre está interagindo, comentando ali na nossa plataforma. É o que eu peço para vocês. Aí entrou o nosso amigo Alexandre Marques, expert da área do esporte, é do Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre, e nosso co-irmão de divulgação. Me disse assim, e também fazendo uma corretiva, claro, e é necessário, nós temos que sempre falar o que é verdade e idôneo, e caso nós cometemos algum engano, cabe a vocês corrigir. E na área do esporte, ele disse assim: boa noite, Severo. O correto é o apelido do Tarcísio do Grêmio é Flecha Preta e não Flecha Rápida, como pronunciou. Fica a dica. E eu falei ali Flecha Ligeira, e também errei. Que eu saiba, ele era o Flecha Negra, e eu pedi para ele consultar e ele ainda não me deu a resposta até o término do programa.
O programa termina 22 horas e nós temos que deixar o pessoal bem informado, uma vez que o Tarcísio, falecido já, vai ser homenageado no mascote do Grêmio. Então nós demos a notícia e queremos dar ela por inteiro. Também ele avisou, e nós já tínhamos falado por cima, que a partir de domingo o mercado público de Porto Alegre, a capital do nosso Rio Grande, terá funcionamento das 10 às 16 horas. O Jorge Antônio, o Jorge Cibor, como gosta de ser chamado nas redes sociais, dá aquele positivo pelo comentário que nós tecemos. E aí sim, agora sim, aí Sanguiné, viu só? O homem foi me corrigir e eu me corrigi, e ainda dando uma dica. O Zé Sanguiné, que é um expert, embora seja colorado, mas apaixonado pelo futebol, acompanhando assim, correto, é flecha negra, viu só? Eu estava com a razão. Lá no preâmbulo, eu posso ter falado de uma maneira enganada, mas tá aí, ó. Agora o Zé Sanguiné me deu razão. Obrigado, Sanguiné. Assim, seu nosso amigo. A informação tem que ser correta. Mesmo que seja, pode-se dizer que fosse insignificante, mas um homem que foi um destaque do Grêmio, um destaque do Brasil, nós não podemos deixar de falar na íntegra e a maneira correta da homenagem que ele vai ter, muito meritória, na parte do Grêmio, uma vez que ele foi um grande jogador do Grêmio, fez história. Então é isso aí, ele vai participar e vai também ser inserido no mascote do Grêmio. Parabéns, Grêmio, parabéns aos familiares do Tarcísio e ao que ele representou para todo o Grêmio, todo o nosso Rio Grande e todo o Brasil. Aí sim chegou ele, o Alcides Almeida Correia, e disse assim: boa noite, amigos do Pauta Livre, um ótimo programa para nós todos, acompanhando as notícias e as novidades do programa. Novidades, as notícias e também esse visual. Sempre ainda nós conseguimos manter essa tradição. Sempre visuais novos e inéditos. Ainda conseguimos isso aí. Claro que o apresentador não tem como mudar. Vocês não vão querer que eu faça que nem um apresentador da Globo que fica 1 hora se maquiando. Um maquiador, cabeleireiro e não sei o que. Não é nada. É natural. Aqui só usamos o uniforme, que é a indumentária, que é a camisa, e o rosto continua o mesmo. E os meus cabelos, esses também continuam. Sexta-feira, dia de festa, alegria. Embora que as notícias nós damos de uma maneira séria. Elas são corretas. Mas a alegria, a euforia e a maneira de dar, claro que nós não vamos dar tipo um falecimento sorrindo. Como é o caso lá de um jogo da Lívia de Viamão, entre o Cosmos e Unidos, em razão do falecimento da mãe de um dos atletas que faleceu do Unidos, e o pessoal realmente reconhecimento, os pêsames do atleta, e também suspendeu o jogo. Isso pela Lívia de Viamão, categoria 50, isso aí, temos que dar um ok, realmente deve ser feito isso, pela diretoria, que é o nosso amigo Juscelino, que tomou essa iniciativa. Isso aí é lá pela Lívia de Viamão, né? Até o meu telefone aqui meio tinha caído aqui, mas voltamos aqui. Como vocês viram, eu tô com um fone diferente aqui, de mais qualidade e tudo, mas logo nós teremos um mais discreto. Por enquanto, o que é que vai fazer? Por enquanto, fica com esse meu visual aí. Mas quase ao término do programa, vou lá ao Estúdio 2, para dar continuidade. E já que amanhã nós temos o aniversário do meu sobrinho e dentista, o Felipe Severo, então nada melhor do que colocarmos uma homenagem a ele. Centro Odontológico Canoas, ali onde é dentista, meu dentista, proprietário, ele e a sua esposa. Fala alguma coisa aí, então. Vamos falar sobre o Centro Odontológico Canoas, do aniversariante do dia de amanhã, um dos proprietários, que é o Felipe Severo, meu sobrinho. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês
o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37857484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2. Que os amigos já interagiram durante esse nosso período, e agora é para lá que eu vou, para o Estúdio 1. Tô chegando aqui, Estúdio 1, calma aí, pessoal. E disse assim, ó, por exemplo, o Zé Sanguiné disse assim, ó, chegou de Rondinha, onde ele trabalhou durante a semana, já está aposentado, mas é requisitado, é um profissional de maior qualidade possível. Ele disse assim, ó, eu estou aqui tomando uma cerveja com pastel. Já a dona Beth, que é a esposa dele, a fiel companheira, um pouco enjoada do estômago, tá só na sopinha. Mas também é bom e essa aí é a tua parceria. E aí o Zé Sanguiné também felicitando o meu dentista, o meu sobrinho, o filho do Coronel Severo, que é o Felipe Severo. Muito obrigado pelos cumprimentos. Nós nos sentimos muito gratos por isso aí, ó, Zé Sanguiné. Essa é a razão dos amigos. Laurino Spitz. Esse diz assim, amigo Severo, aqui pelo campeonato de Canoas, a Liga Canoense informou hoje oficialmente que o jogo entre o Caju e o Harmonia não acontecerá domingo que vem. Então, VO, ou seja, pelo regulamento, Caju 1, Harmonia 0. O Harmonia se tornou o novo Barão de Canoas. O Barão parou por ali. Era um time que entrava em todas as competições, todas as categorias e perdia sempre. E o Harmonia está quase nesse ritmo. É lamentável porque é um time que tem muita tradição, mas talvez em outras competições venha com uma melhor qualidade técnica. O Henrique da Silva e Silva, meu colega da turma CFS 72, capitão da brigada, assim, ó, notícia recente, hoje às 19h45 ocorreu o falecimento do músico gaúcho Ivonir Machado, vocalista dos Garotos de Ouro. É lamentável, é realmente, essa notícia nós não tínhamos ainda nem tomado conhecimento, é triste, é lamentável porque são tradicionalistas, na real, não aquele marenco lá que vestido de gaúcho queria que mudassem a letra do nosso hino rio-grandense, mas esse é o gaúcho mesmo. Inclusive os Garotos de Ouro, eles no palco, eles se tinham como gaúchos e cantavam e eram enrolados também na bandeira
do Rio Grandense. Esses eram gaúchos mesmo. Então, repetindo a notícia, urgente, lamentável, triste, agora, 19h45, que ocorreu o falecimento do músico gaúcho Ivonir Machado, vocalista dos Garotos de Ouro. Muito obrigado, é isso aí. O programa Pauta Livre é sempre ao vivo, das 21 às 22 horas, toda segunda, quarta e sexta. E a colaboração de vocês nos é muito importante. Tudo que nós informamos e noticiamos aqui é graças a vocês. Nós trazemos alguma coisa, mas também vocês devem nos trazer qualquer notícia que tenha, seja importante, extravagante, e essa é uma das notícias. Muito obrigado pela colaboração, Henrique. É isso aí, participando do programa. É assim que tá. Quem não participa não tem problema nenhum. Só não vai ter oportunidade de fazer isso que tu faz. Interagir, dar informação, receber informações, tecer algum comentário, não tem problema nenhum. Então é isso aí. Porque é nosso programa segunda, quarta e sexta, e agora na próxima semana, que está cheia, como eu disse, terça-feira, Giro da Várzea, 20 e 30 horas começa, Gilberto e Laurino Nespite, lá de Nova Santa Rita, falarão sobre o Rude Bar, do Gauchão Master e também da sua nova opção, que é o Caju. Lá na quinta-feira, teremos também 2 componentes da diretoria do Gema, lá do Monte Alegre, Grêmio Esportivo Monte Alegre de Viamão. Será na quinta-feira. Então nós teremos a semana recheada. E eu espero que vocês que assistem e interagem no nosso programa Pauta Livre também deem uma cutucada, deem uma força, até para melhorar incorporar mais as nossas lives que nós estaremos fazendo também. Giro da Várzea, claro que vai ser sobre esporte, mas temos aquele momento de notícia e temos também comentário de vocês. E aqueles que não conhecem ainda essas equipes ou essas pessoas, sempre é bom assistir o que está acontecendo, até para dar o seu pitaco aí. Assim é legal também. Não é um intercâmbio, mas muitas pessoas interagem. Mas vou lá, o Estúdio 2, eu já olhei aqui, faltam poucos minutos, somente 6 minutos para o término do nosso programa. E eu vou lá então no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, uma vez que agora eu não, nem um pouquinho, eu havia visto, mas nós temos aqui, por exemplo, que a Rússia começa a armar a população civil próxima à fronteira com a Ucrânia. Bem diferente daqui. Nós não estamos em guerra, claro, mas aqui no Brasil eles tentam desarmar a população civil, o que é bem diferente do que está acontecendo lá. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, cassou a decisão do TRT-10, que liberou passaportes a empresários devedores das causas trabalhistas. Quer dizer, então não poderão sair novamente do Brasil porque os seus passaportes serão cassados pela ordem do Supremo Tribunal. E o TRT-10 havia decidido o contrário. Também Pedro, aquele jogador do Flamengo, foi punido pelo Flamengo por indisciplina em 5% do seu salário, por se negar a aquecer antes do término do jogo e além de ter sido agredido pelo preparador físico e suspenso do jogo do Olímpia. Então ele foi punido duplamente e deve sair daquela equipe lá do Ninho do Urubu. Lá no México, as dimensões do tráfico mostram que a guerra entre cartéis, que usam caveirões blindados, igual aos nossos aqui, né, para confrontos entre si, um contra o outro, cartel, e também contra a polícia. É estilo Mad Max. É uma curiosidade, né? Então o tráfico lá, ou os cartéis, são muito mais evoluídos que os nossos aqui, e para nós aqui já é uma situação muito ruim. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1 porque o Lauri intercedeu conosco e já são 21 horas e 56 minutos. O Lauri disse: amigo Severo, me esqueci de te comunicar. Aqui no Esporte Caju, o nosso diretor de esportes, Marcelo Moreira Viegas, foi nomeado semana passada a secretário de esportes
de Nova Santa Rita. Então tá aí, parabéns agora também do Executivo Municipal, da diretoria, diretor de esportes do Caju, agora também nomeado, né, o Marcelo Moreira Viegas. Com certeza, muito obrigado. Eu também havia esquecido que amanhã nós temos um aniversário de uma equipe, 44 anos, é o Chavante, lá da Vila Elza, cujo presidente é o Juscelino, nosso amigo. Então, parabéns ao Chavante, que amanhã completa 44 anos de existência. Retorno aqui, quase ao término do programa, ao Estúdio 2, para dizer mais alguma coisa para vocês. O Ministério Público Federal perdeu a confiança do presidente Lula, segundo ele disse. As palavras dele foi assim, ó: perdi a confiança no Ministério Público Federal. Mais uma das impropérios dito pelo nosso presidente Lula. Ainda no caso da provável agressão do ministro Alexandre de Moraes, após o advogado da família Mantovani ter dito que a família tinha imagens que o filho de Alexandre Moraes é que havia agredido esse idoso, aí o que aconteceu? A ministra Rosa Weber determinou e expediu um mandado de busca e apreensão lá no seu veículo, no seu carro, porque ele caiu na asneira de dizer que eles tinham gravação feita por eles da agressão e não como é acusado. E daí, mandado, a ministra presidente do Supremo determinou, e ele não tem nem foro privilegiado, e está respondendo no Supremo, vítima e julgador, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, retorno aqui quase ao término do programa, Estúdio 1. O Lauri dizendo assim: agora ele vai trabalhar como secretário de esportes, já que antes ele era suplente aqui no município de Nova Santa Rita. Para nós é um motivo de alegria ter o amigo Marcelo trabalhando no esporte, e com certeza ele vai dar mais ênfase, aí vai concluir aquelas arquibancadas que o Caju começou a construir, com certeza vai dar mais força e vai tratar também do lado político, que é muito necessário e anda junto a todos os empreendimentos que se faz. Sem a política não se faz nada. A política interfere no nosso preço do alimento, de tudo o que for. E quem não estiver embutido na política, outras pessoas dizem que não querem nem saber, eles são alienados. Nós temos que participar da política, temos que opinar sobre política, porque ela interfere em tudo no nosso dia. Agora, então, com o Marcelo aí nesse secretariado, vai ajudar e muito o Caju, com certeza. Obrigado, Lauri, pela informação. 22 horas, eu sou obrigado a vir aqui no Estúdio 2 para me despedir de vocês nessa sexta-feira. É inevitável, temos horário para começar, temos horário para terminar, e o nosso programa é das 21 às 22 horas. Uma última notícia: ministros da Justiça e a Segurança Pública, ali eles lamentaram e criticaram a resposta forte da Polícia de São Paulo. Claro, o governador é ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, o Tarcísio, e ele está sendo muito elogiado pela comunidade, e as pessoas ordeiras estão fazendo protesto, mas com certeza são pessoas dominadas pelo tráfico, induzidas pelo tráfico e também sendo levadas a protestarem. Mas a sociedade ordeira agradece muito a atitude forte da polícia paulista, com certeza. Mas isso são notícias que estão acontecendo, e a nossa próxima intervenção terá tão somente lá na segunda-feira, 21 horas, o nosso encontro. Parabéns ao aniversariante do dia de amanhã, o Chavante da Vila Elza, 44 anos de existência. Também o meu afilhado, o sobrinho, afilhado dele é o irmão dele, o Edu. Felipe Severo, que é o meu médico e dentista, de aniversário amanhã, parabéns. E o meu irmão Robertinho Cambota, ou Paulo Roberto Neves Gonçalves, no domingo. Nosso muito obrigado.
Fiquem com Deus, com certeza Ele está comigo e estará com vocês. Segunda-feira o nosso encontro. Estejam conosco, divulguem o nosso link e digam que tem um bom programa. Mesmo que não achem assim, mas digam para vocês que é, para que nós tenhamos mais amigos. Obrigado, Pauta Livre, que se despede. Uma boa noite, um bom final de semana, boa sexta e muito lazer com a sua família. Muito obrigado, até a outra segunda-feira, hein? 21 horas.